pessoal, eu sou o Carla do canal Prometeu e esse aqui é o segundo vídeo da sériezinha de revisão que eu estou fazendo para o Enem, de aulas exemplo, para mostrar para os professores todo o poder que tem uma aula montada pelo Jupyter Notebook, usando alguns recursos de Python e Matplotlib, que é a biblioteca que gera gráficos do Python 3, tá certo? Para os alunos, isso aqui é uma boa linha de revisão de ondas senoidais estacionárias. Então, vamos lá para o conteúdo. Vamos começar aqui pela parte de ondas senoidais. O que é uma onda senoidal? É toda onda que tem um comportamento matemático na forma de uma função seno. Então, aqui eu escrevi como exemplo uma onda senoidal que ela é y de x de t. As ondas elas têm duas variáveis, só que é uma coisa que eu vou comentar adiante. E ela tem algumas constantes importantes aqui. Ela tem a constante A, que dá amplitude. A gente sabe que a função seno, ela varia de +1 até -1. Então, a amplitude A vai dizer de quanto até quanto que eu vou ter de altura da minha onda, de amplitude dela. Ok? Aí, seno de kx, mais ou menos ômega-t, mais um pequeno delta. O que a gente tem aqui? X é a posição, K é uma coisa chamada de número de onda, o K ele é definido como 2π dividido pelo comprimento de onda, aí mais ou menos ômega-t, T é o tempo que eu estou, na minha coordenada temporal mesmo, no meu gráfico, e ômega é a minha velocidade angular. Ainda eu tenho esse último termo aqui, que é um pequeno delta, que se chama de defasagem inicial, quer dizer, o quão deslocada que minha onda já começou quando eu estava com um tempo igual a zero, ok? A defasagem não é sempre importante, é mais dependendo do que a questão disser, mas geralmente ela não é a coisa mais relevante a se levar em conta. Mas quando a gente está pegando a parte de interferência construtiva e destrutiva, a gente vai ter defasagens de 90 graus ou algo do tipo, ok? Mas uma coisa interessante que você tem que notar aqui é que eu tenho sinal aqui mais ou menos, né? Por que sinal mais ou menos? O sinal mais ou menos ele é o que vai determinar se a minha onda ela é progressiva ou regressiva. Se eu tiver um sinal menos, quer dizer que eu vou ter uma onda do tipo progressivo. Se eu tiver um sinal mais, quer dizer que eu vou ter uma onda do tipo regressivo. É um pouquinho contra-intuitivo, mas vocês vão ver que faz sentido. Como é que eu analiso isso? Eu vou pegar na minha onda senoidal um ponto específico e eu vou acompanhar a altura daquele ponto. A minha onda ela vai se deslocando de um lado para o outro. Eu vou pegar um determinado ponto, escolher um ponto por aqui, assim, por exemplo, e vou ver para onde que esse ponto está se deslocando com o passar do tempo. Se esse ponto está indo para a esquerda ou se ele está indo para a direita, ok? Então, para pegar um certo ponto, eu vou ter que determinar que a altura dele é uma constante. Se eu quero que a altura do meu ponto seja uma constante, então eu quero que tudo que está aqui dentro seja uma constante. Então, se eu forçar tudo que está aí dentro a ser um valor constante, quer dizer que eu estou forçando a altura a ser um valor constante com o passar do tempo. Então, vou forçar esse termo interno aí a ser uma constante, forçando ele a ser uma constante, eu vou poder dizer para onde que está se deslocando a posição x do meu ponto com o passar do tempo, ok? Deixa eu só limpar aqui, pegar um spotlight de novo. Então, aqui no caso da onda progressiva, eu vou tornar constante, vou esquecer a parte da defasagem, dizer que a defasagem é igual a zero, eu vou pegar uma parte ali interna e vou dizer que kx menos ômega-t é igual a um gama, que é um valor constante. E aí, o que tem que reparar? Eu vou isolar o meu valor de x com o passar do tempo. Quando eu isolar o valor do x, eu vou ter x é igual a ômega-t sobre k, mais aquele gama constante dividido pelo k. E aí, o que vocês podem reparar é que isso aqui é uma equação de uma reta. Ou seja, sempre que eu aumentar o meu tempo t, eu vou aumentar a minha coordenada x. E o contrário acontece no caso da onda regressiva. Eu vou ter a minha constante kx mais ômega-t igual a um gama constante, e aí quando eu reduzir o meu valor quando eu aumentar o meu valor do tempo, eu vou estar reduzindo o meu valor do x. Por quê? Porque quando eu passar esse termo aqui que tem o ômega, por outro lado, ele vai ficar com um fator multiplicativo negativo. Ou seja, sempre que eu aumento o tempo, eu vou reduzir a minha coordenada x, ok? E isso aí é possível ver num gráfico mesmo. Aqui eu montei um gráfico, usando os recursos de Python mesmo, e o que eu peguei nos dois casos? Eu peguei um ponto específico e eu quero acompanhar a altura desse ponto com o passar do tempo.
aqui no caso da onda progressiva e aqui no caso da onda regressiva. E aí vocês vão ver que acompanhando esse ponto, no caso da onda progressiva, ele vai sempre andar para a direita e manter a altura. E acompanhando esse ponto aqui na onda regressiva, ele vai manter sempre essa altura, só que andar da direita para a esquerda, ok? Então, vocês podem ver aqui, realmente acompanhando esse ponto, passa o tempo, ou seja, a minha coordenada tempo está aumentando, e aí vocês podem ver que a coordenada x daquela altitude ali está andando para a direita. Então, é uma onda progressiva. Ao contrário do que acontece com a regressiva. Ela vai ter a coordenada tempo aumentando com o passar do tempo, e a minha coordenada x dessa onda aqui, ela está andando da direita para a esquerda, por isso que ela é uma onda regressiva. Mas o que mais que eu consigo tirar de interessante disso? O que eu consigo tirar de interessante daqui é a construção de uma onda estacionária. Quando eu somo duas ondas que são uma progressiva e outra regressiva, ambas elas senoidais com a mesma amplitude, a única coisa que difere realmente é a orientação do movimento de uma para outra, eu formo uma coisa que é chamada de uma onda estacionária. O que significa uma onda estacionária? Quer dizer que eu estou somando as minhas funções seno progressivo e seno regressivo, e a superposição dessas duas ondas gera uma onda do tipo estacionária que ela não se movimenta com o passar do tempo. Ela é uma onda que tem o dobro da amplitude das ondas originais, das ondas que foram superpostas, porém ela não se movimenta ela não se movimenta no espaço. Ela só oscila na direção y mesmo. Oscila para cima e oscila para baixo. Ela tem um contorno de oscilação muito bem definido. Aí o que a gente pode reparar aqui numa onda estacionária, ela tem alguns pontos que são sempre interferências destrutivas. Esses pontos eles são chamados de nós. E também tem alguns pontos que a interferência ela pode atingir os valores máximos, a amplitude de máximo. Esses pontos aqui que oscilam com máxima amplitude, eles são chamados de antinós ou ventres, ok? Vocês podem ver, visualmente, aparece muito bem essa parte da interferência. Ok, o que a gente pode, de onde é que a gente pode ver isso? É possível deduzir isso fazendo simplesmente a soma matemática da minha onda progressiva e da minha onda regressiva. Se eu somar a onda progressiva e a regressiva, as equações das duas, tirando a defasagem, eu vou ter A seno de kx menos ômega-t mais A seno de kx mais ômega-t. E aí uma coisa que a gente sabe da trigonometria é que a soma dos senos, seno de A mais seno de B, é 2 vezes o seno da soma dividido por 2, vezes o cosseno da diferença dividido por 2. E aí, substituindo o A e o B pelos valores kx menos ômega-t e kx mais ômega-t, respectivamente, a gente vai chegar aqui na equação da onda estacionária, que vai ser 2 vezes A seno de kx vezes cosseno de ômega-t. Vocês podem reparar que eu vou ter um termo aqui que ele é dependente apenas da posição x, o 2A seno de kx, e esse termo aqui ele só diz qual é o contorno da minha onda estacionária. E eu vou ter também um termo, cosseno de ômega-t, que é o termo que é um fator multiplicativo, ele vai dizer como que a minha onda oscila. Se ela oscila de forma mais rápida, mais lenta, mas esse termo aqui ele não tem nenhuma interferência no até onde é que a minha onda consegue alcançar, ok? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode forçar o meu kx a ser igual a zero, o meu seno de kx a ser igual a zero. Como eu faço isso? Eu tenho que ter o meu kx sendo igual a um número inteiro de π. Ou seja, se eu tiver o x igual a nπ dividido por k, eu tenho as coordenadas dos meus nós, tá certo? E aí, se eu quiser ter uma interferência completamente construtiva, né? Se eu quiser ter o meu seno de kx tendo um valor máximo, ou seja, eu quero achar onde é que estão os antinós, eu faço o meu kx ser igual a n mais 1/2 de π, ou seja, eu percorro mais a metade. Eu faço o meu valor do meu ângulo interno ser ou π sobre 2, 90 graus, ou 270 graus, ou qualquer coisa somando mais π a partir disso, tá certo? E aí, com isso, a gente consegue ter uma noção de como é que funciona a minha onda estacionária. Vocês podem ver aqui a parte pontilhada, ela representa só essa parte que não depende do tempo, ou seja, o 2A vezes o seno de kx. Enquanto que o cosseno de ômega-t, ele vai só dizer qual a amplitude da minha onda, que a minha onda se encontra em um determinado momento. E aí, vocês podem ver aqui o estacionário, ele segue sempre esse padrão. E o pontilhado, o 2A seno de kx, vai dizer o contorno que consegue alcançar o meu estacionário,
E o cosseno de ômega t ele vai dizer como que você se estacionar. Tá certo, pessoal? Por hoje era isso também. Espero que tenham aprendido, gostado. E todo o material aqui ele vai estar disponível no link da descrição. Tá certo, pessoal? Obrigado. Tchau, tchau.